Vamos lá, galera. Domingão, dia 30 de julho de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, análise dos jogos da rodada e cenários para o trade. Hoje separamos 6 joguinhos, 2 da Série B, 4 da Série A. Tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo, hein, cara? Fala, pessoal, tudo certo? Então vamos para dentro aí nesse domingão, né? Vamos trazer a análise dos jogos. E você aí vai deixar aquele like, né? Para fortalecer os guri aqui no YouTube, deixa aquele like, te inscreve no canal e ativa o sininho, galera. E sem mais delongas, bora para os jogos. São Paulo e Bahia, Brasileirão Série A, 11 horas da manhã, 17ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? Tive o confronto nos últimos 3 anos, 2 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Bahia e 1 empate entre as equipes, né? E aqui a race das duas equipes, né, pessoal? São Paulo aí numa race boa até, né? Os últimos 10 jogos aí são 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. E o Bahia aí numa race nada legal, né? O Bahia apenas 1 vitória na race, 3 derrotas e 6 empates, né? Uma equipe que anda empatando bastante aí seus jogos. São Paulo aí, vamos... Atenção aqui, né, pessoal? São Paulo tem jogo da Sul-Americana no meio de semana, né? Então pode ser que São Paulo poupe alguns jogadores, né? Mas ficar atento aí, próximo do jogo e na escalação que vai sair de São Paulo, né? A gente vê aqui, né, o São Paulo aqui uma equipe que está sendo muito boa para gols, né? A gente vê que ambos marcam, nos últimos 4 jogos bateu, né? O São Paulo que vem fazendo gols aqui, 2 gols, são apenas 2 vitórias de 1-0, o restante das vitórias aí, e até mesmo jogos que perdeu e marcou gol, né? Ou marcou 2 ou mais gols também nas vitórias. São Paulo, sexto colocado, 25 pontos, né? Em caso, São Paulo é o segundo melhor mandante, 7 vitórias e 1 derrota, 18 gols marcados em 8 jogos, né? Uma média muito boa de gols, acima de 2, jogando em casa. Vai pegar o Bahia aí, que está aqui na zona da degola, né? 17º colocado, né? Com 14 pontos, fora de casa, e o 15º com 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 12 gols sofridos em 8 jogos. O São Paulo, a única derrota foi para o Palmeiras, né? O restante das vitórias aqui do São Paulo jogando em casa, e apenas essa vitória aqui contra o Fluminense, que o São Paulo venceu de 1-0, o restante aí, São Paulo fez 2 ou mais gols em todos os jogos em casa, né? Já o Bahia fora de casa, né? Um desastre aí, ganhou apenas do Vasco aqui, né? O Vasco também não ganha de ninguém, então, única vitória do Bahia, né? Conseguiu 2 empates com o Cuiabá e Fortaleza, de restante derrotas, e também o Bahia aí tomando com frequência 2 ou mais gols jogando fora de casa, né? Vamos para as odds, né, pessoal? Então, aqui o São Paulo a 1,63, Bahia 6,6. Então, para o trade aí, acho interessante ficar de olho, né? A um back equipe de São Paulo, dependendo da escalação de São Paulo e dependendo da postura, né? Então, São Paulo jogando em casa aí, vem sendo uma equipe bem forte aí, sob o comando do Dorival Júnior. Então, agora estão contratando, parece que estão contratando o Ramos Rodrigues, estão um baita acréscimo aí. Fizeram proposta para o Lucas Moura também. Então, São Paulo querendo se reforçar aí, né, nesse final de janela aí. Vamos ver. Mas esse jogo aí não vai ter esses reforços, mas São Paulo em casa ele vem fazendo uma excelente campanha, vai pegar o Bahia aí, que vem muito mal fora de casa, né? Mercado de gols, né, 1,5 acho interessante também, né? São Paulo aí vem marcando 2 ou mais gols, vem sofrendo gols também. O Bahia também vem sofrendo gols com frequência, vem fazendo alguns gols também, né? Os empatezinhos aqui de 1-1, né? Então, aquele 1,5 clássico aí acho bem interessante para pôr no bilhete. Ou aqui, se quiser ficar a favor de São Paulo, um empate anula a favor de São Paulo. Já a minha entrada pré, pessoal, vou ficar aqui do lado dos gols, que São Paulo poupar aí pode ser que seja um jogo meio que apertado, né? O Bahia também perde pouco, então vou pegar aqui mais de 1,5 gols a favor de São Paulo, fazer 2 golzinhos aí, e meu palpite, meu placar, 3-1 São Paulo. Tombense e Criciúma, 20ª rodada da Série B, às 11 da manhã. Tive aqui os últimos 3 anos, 2 vitórias do Criciúma nos últimos 2 jogos e 3 vitórias da Tombense.
e aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Tombense está com uma race mediana aqui, né, para ruim. A gente vê que são 5 derrotas, um empate e 4 vitórias da equipe da Tombense. E já a equipe do Criciúma aqui com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A gente pode também ver que o Criciúma é o quinto colocado, né? Já chegou a ser o líder do campeonato. Tá boa essa briga aqui pela liderança, né? Então o Criciúma vencendo, pode até terminar a rodada na segunda colocação, dependendo dos outros resultados. Então essa briga aqui realmente, cara, do G4 tá muito bonita e até pelo título, né? A gente vê que várias equipes aqui, com 1, 2 vitórias, já encostam lá no líder. Então, bem interessante realmente a Série B nesse ano. Já a equipe da Tombense é o cenário oposto, né? A gente vê que o Criciúma é o primeiro time fora da zona de classificação e a Tombense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? A gente vê que está na 16ª colocação. Então, cara, perdendo esse jogo aqui, pode ser ultrapassado aqui pela Chape e pelo Avaí, né? Até empatando. Então, cara, a Tombense realmente precisa pontuar para se afastar da zona, né? Não tá fácil a situação da Tombense no campeonato. A gente vê que a Tombense em casa venceu apenas 3 jogos, né? E, cara, perdeu aqui 5 partidas, 2 empates, uma campanha bem ruim como mandante. Já o Criciúma como visitante é uma campanha interessante, né? Apenas 2 derrotas, são 3 empates e 4 vitórias. Uma equipe aí que bem under, né? A equipe do Criciúma, a equipe da Tombense puxa um pouquinho mais pro over, mas não tanto, né? A gente vê que tem esse joguinho da Chape aqui mais movimentado, o resto dos jogos aí com 3 ou menos gols, né? E aqui na própria race dos últimos 10 jogos, a gente vê aqui que todos os jogos do Criciúma tivemos 3 ou menos gols, e nos jogos da Tombense apenas esse aqui. Então, cara, de 20 jogos juntando as duas equipes, em 19 tivemos 3 ou menos gols. Então é a primeira dica aí para quem quiser completar um bilhete aí, colocar esse under de under 13,5 gols aqui nesse confronto. E no meu ponto de vista, pessoal, trabalha algo a favor do Criciúma, né? Está no momento melhor, né? A posição da tabela também muito melhor, né? Tem um time bem mais interessante aí que a equipe da Tombense. E a gente pode ver aqui pelas odds, pessoal. Odds bem interessantes para se trabalhar, né? A favor do Criciúma. Até para colocar no bilhete, dá para colocar o handicap mais um asiático, bem tranquilo, né? Quem quiser mais na cautela, colocar o mais 1,5, pô, vai ter odd para isso aqui. E no trade aqui, pessoal, é trabalhar esse ler aqui para Tombense, né? Aproveitar essa odd excelente que estamos dando aqui. Então, para trabalhar algo a favor do Criciúma e contra a Tombense nesse jogo. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar um dupla chance para a equipe do Criciúma, pagando 1,70 e o meu placar para esse jogo 1-0 Criciúma. América Mineiro e Palmeiras, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 17ª rodada aí. Confronto nos últimos 3 anos, né? A gente vê uma vitória do América, 4 vitórias do Palmeiras, um empate. Então, jogos aqui movimentados, né? Movimentados jogos, né? Apenas 1-0, o restante aí. Tivemos 2 ou mais gols aí, e até mesmo ambos marcam batendo com frequência aí nos jogos entre as equipes. Que a race dos últimos 10 jogos, né? O América oscilando bastante, né? Bastante aí, mas vem fazendo uma campanha boa aí na Sul-Americana, né? Então, nos últimos 10 jogos aí, o América, 3 vitórias apenas, 2 empates, 5 derrotas. O que me chama a atenção aqui nos jogos do América, nos últimos 10, 9 foram ambos marcam, né, pessoal? Então, jogos bem movimentados aqui, todos os jogos, apenas esse 1-0 contra o Corinthians. Restante aí, ambos marcam 3-1, 3-2, 5-1, 1-1, 2-1. Então, jogos bem movimentados aí para trabalhar gols. Vai pegar o Palmeiras aí, que não está num momento bom também, né? Então, passa por um momento bem conturbado, uma oscilação aí de trabalho. Para ter uma ideia aí, quem diria que o Palmeiras aí numa race de 10 jogos teria apenas 3 vitórias, né? Então é isso mesmo que está acontecendo, 3 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 4 derrotas, né? Então o Palmeiras aí vem vacilando em alguns jogos aí, vem tomando gols, né, bobos, mas vem fazendo seus gols aí também.
Atenção, né, pessoal? Então, as duas equipes têm jogos no meio de semana. O América joga a Sul-Americana contra o Bragantino e o Palmeiras vai a Minas, né? Vai continuar em Minas aí para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, né? Então, a gente vê o Palmeiras é quarto colocado, 28 pontos, né? A gente vê aqui que é o sexto melhor visitante, a equipe do Palmeiras, com 2 vitórias, 5 empates e uma derrota, 12 gols feitos para 6 sofridos. E o América aí é o vice-lanterna da competição e também o vice colocado como mandante, né? Então, 19º aí, melhor mandante, então penúltimo, né? Só perde para o Vascão que não ganha de ninguém, né? Então, a América aí jogando em casa, né? Oscilando bastante e não consegue fazer uma campanha consistente em casa, né? Toma gol praticamente quase todo jogo, só não tomou gol do Corinthians, né? E vem fazendo gol aí nos últimos jogos, só não fez aqui contra o Cruzeiro e contra o Flusão, né? No primeiro jogo em casa. E o Palmeiras, né? Oscilando bastante, aí, empatando bastante fora de casa, apenas 2 vitórias, empate e uma derrota. Restante aí empates, né? Vem sofrendo alguns gols, né? Às vezes deixa de fazer também, né? Mas o Palmeiras a gente sabe que tem muita qualidade aí. Vai pegar o América aí que toma gol quase todo jogo, né? Vamos para as odds, pessoal. Então, o América Mineiro 13,90, Palmeiras 2,12. Então, para o trade aí, match odds aí, é um joguinho complicado, né? O Palmeiras vem fazendo um péssimo campeonato aí, né? Vem oscilando, né? Péssimo não, né? Vai dizer que o quarto colocado faz um péssimo campeonato, não, né? Mas vem oscilando demais, né? Pelo que o Palmeiras pode apresentar. Então, não sei se dá para ficar de um olho num back ou até mesmo num lay. Então, depende da leitura do jogo, né? Então, Match Odds aí recomendo totalmente o live aí, fazer leitura de jogo. Então, ficaria mais de olho em gols, né? A gente vê aí tantos jogos entre as equipes, quanto os últimos 10 aí das duas equipes também. Vem sendo jogos bem movimentados, com no mínimo 2 gols. Então, do América aí vem batendo ambas direto. Então, para o bilhete aí, recomendo aquele mais de meio gols para pôr no bilhete. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui, ambas as equipes marcam, pagando 1,83 e meu palpite, meu placar, 1-1. Botafogo e Curitiba, 17ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Tive o histórico de confrontos aqui, 4 vitórias do Botafogo, uma do Coxa e um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? Tive que o Botafogo, no momento muito bom, né? Tive que na race tem 7 vitórias e 3 empates, sendo que esses 3 empates aqui, 2 foram para a Sul-Americana, né? Então apenas um empate aqui contra o Santos, que, cara, o Cidade tomando 2-0, conseguiu buscar o empate e não virou no detalhe, né? No detalhe, teve 2 chances no final do jogo ali. E já a equipe do Coxa, que vem fazendo uma campanha realmente horrível, horrível, né? Aí depois que tomou 5 do Grêmio, conseguiu emendar uma sequência boa aqui, né, pessoal? Vencendo 3, empatando uma dos últimos 4 jogos. Então, uma sequência realmente muito boa do Coxa, para dar um respiro, né? Dar uma esperança aí pro torcedor do Curitiba e ver se consegue se manter na Série A. É muito difícil, né? Pô, vai pegar o líder agora, que tem nessa sequência absurda. O Botafogo tem esse jogo que na Sul-Americana contra o Guarani, mas, cara, o foco do Botafogo é o Brasileirão. Não quer dar uma de Arsenal, né? Entregar o título. Então, cara, a gente sabe como é difícil ganhar o Brasileirão. E o Botafogo conseguiu abrir essa excelente vantagem. Agora é 11 pontos para o Grêmio. Então, cara, com certeza eles vão focar nesse brasileiro, deixar de lado a Sul-Americana aí, tentar esse título que, cara, o Botafogo seria espetacular, né? Espetacular o Botafogo conseguir vencer esse brasileiro. E o Coxa tentar se manter na Série A, né? Infelizmente o Coxa realmente não está nos seus melhores momentos nos últimos anos, né? A gente vê a race do Botafogo aqui, pessoal. Apenas 2 jogos foram 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols. E os jogos do Coxa aqui tem 2 joguinhos de 0-0, esse 1-0 aqui com o Internacional. De resto, tudo 2 ou mais gols. Então, aquele 1,5 para o bilhete. Acho que tem muito valor aqui para esse confronto, né, do Botafogo com o Coxa. Botafogo é o líder, como eu falei, 11 pontos na frente do Grêmio. E o Coxa ali, 18º, né, era o lanterna, conseguiu passar a lanterna para o Vasco aí. Vamos ver se o Coxa aí vencendo
pode até sair da zona, né? Mas é muito difícil, a gente sabe, vencer o Botafogo fora de casa. Mas é o que tem para o momento, né? É tentar ir vencer, tentar arrancar o empate. A situação do Coxa realmente não é boa, né? E a gente vê que o Coxa fora de casa é uma campanha horrível, né? Horrível. São 5 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória sobre o Goiás. E o Botafogo ganhou de todo mundo, simplesmente ganhou de todo mundo. A gente vê que é uma equipe que marca muitos gols, né? Apenas contra o Fluminense fez um gol, apenas, né? De resto, é tudo 2 gols nos jogos e 3 gols contra o Corinthians. E sofreu gol, pessoal, apenas no primeiro jogo contra o São Paulo. Então, o Botafogo vem de 7 jogos consecutivos em casa sem sofrer gols. Cara, isso aí é espetacular, espetacular. Então, realmente, situação difícil pro Coxa, que fora de casa tem levado só sacolada, né? Só sacolada aí. Complicado, cara. Complicado. Então, cara, para esse jogo aqui, é buscar alguma coisa a favor do Fogão, né? Quem quiser pegar aí para colocar no bilhete, né? Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A gente vê que tá 1,53 para o Botafogo, 7,10 aqui pro Coxa. Então, cara, quem quiser colocar empate anula, tá esmagado aqui o empate anula para colocar no bilhete, né? Dupla chance também tá esmagado. Mas, cara, gol do Botafogo, quem quiser colocar, para mim é o que tem de valor para colocar no bilhete, é buscar algo a favor do Fogão nesse jogo, ou aquele mais de 1,5 gols na partida, pessoal. Já minha entrada pré, eu vou pegar a vitória do Botafogo e mais de 1,5 gols no jogo, pagando 1,93 e o meu placar para esse jogo 3-1. Vamos tomar um golzinho aí, ó, para acordar o Botafogo. Fogão. Ponte Preta e Vitória, Série B, 6 horas da tarde, 20ª rodada do campeonato. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do Vitória, né? E 3 empates. Né? Aqui é a raiz das duas equipes, pessoal. Então, Ponte Preta tem nos últimos 10 jogos apenas 3 vitórias, né? Vitórias magríssimas de 1-0. Tem 3 empates e 4 derrotas, né? Se for ver aí, apenas um jogo aí nos últimos 10, tivemos 2 ou mais gols, o restante tudo 1-0, tivemos 2 0-0. Então, Ponte Preta aí fazendo valer aí a Série B, né? Aquela série under, né? Vai pegar o Vitória aí, que vem num momento muito bom, né? Então, o Vitória vem, é o líder da competição, né? Primeiro colocado com 37 pontos, né? Os últimos 10 jogos, pessoal. Então, Vitória tem 6 vitórias, 4 derrotas, né? Essas 4 derrotas aí, 3 fora de casa, né? E uma em casa. Mas também tem vitórias jogando fora de casa também, né? Contra o Sport, que foi uma excelente vitória, né? E contra a equipe da Tombense. Então a tabela aqui, como eu falei, o Vitória é o líder, né? 37 pontos. Aqui o restante dos clubes aqui, aquela história aí que quem nos acompanha tá vendo, né? Essa Série B muito boa de estar se acompanhando aí. A briga vai ser boa até o final. Vai pegar aí a Ponte Preta, que é 13º colocado, né? Então, como mandante, 12º, apenas 3 vitórias em casa, 5 empates, 2 derrotas. E o Vitória é o segundo melhor visitante, né? 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, né, pessoal? Então a gente vê aí, né? Ponte Preta em casa não consegue fazer valer, né, o seu mando aí. Tem apenas 3 vitórias aqui, venceu. Teve 2 vitórias aqui contra o Vila Nova e o Novo Horizontino, né? Então 2 equipes estão brigando em cima, mas não consegue firmar, né? E a gente vê o Vitória aqui. Se for ver as derrotas do Vitória, só o pessoal da primeira parte da tabela, né? Que Vila Nova, Juventude, Guarani e Mirassol. Restante aí, pessoal da segunda parte da tabela, que contra o Sport, né? Então, Vitória conseguiu vencer o Botafogo de São Paulo, que é nono também. Então, Vitória, né? Tá fazendo aquela campanha até oscilando aí fora de casa e não é uma equipe tão ruim, né? Vamos para as odds, pessoal. Então, temos aí uma Ponte Preta 2,52, Vitória 13,45. Então, para o trade aí, é lei a equipe da Ponte Preta, né? Então, por mais que a Ponte Preta aí esteja jogando em casa, Série B é sempre aquela coisa complicada de quem está jogando fora, né? Mas Ponte Preta não faz um bom campeonato.
nem fora de casa no geral e nem em casa, né? E o Vitória, o líder do campeonato, está embalado, não quer perder, né? Então, jogando fora de casa e faz uma campanha decente até, né? Faz bons jogos, tem vitórias expressivas. Então, cara, para mim é lei, equipe da Ponte Preta aí, né? Para mim, o mercado aí tá precificando um pouco errado, devia estar um pouco mais parelho essas odds aí, né? Então, acho que dá para a gente trabalhar esse lei, equipe da Ponte Preta. Mercado de gols, né, pessoal? Ficar de olho em under, né? A gente vê que os últimos 10 jogos da Ponte Preta, 9 teve apenas um ou nenhum gol. Então, da equipe do Vitória que oscila um pouco de under e over, né? Então, tem alguns jogos over aqui, né? Mas tem jogos under também. Então, recomendaria para quem quiser trabalhar gols, né? Um under 2,5 aí, uma odd de 1,53. Se quiser pegar um under 3,5 aí, uma odd um pouquinho mais baixinha para pôr no bilhete, ou o under 3 asiático também, né? Para pôr no bilhete, para mim é interessante. E no match odds, pessoal, pô, pegar um dupla chance para a equipe do Vitória, um handicap positivo aí, um mais um asiático, um mais 2 europeu, para mim também tem muito valor para completar o bilhete. Já minha entrada da pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap mais 0,25 a favor do Vitória, pagando 1,75 e meu palpite, meu placar, 1-0 Vitória. Goiás e Grêmio, 17ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Tive o histórico de confrontos aqui, uma vitória do Grêmio, empatezinho, e a race das duas equipes, né? Tive que a race do Goiás é uma race mediana para ruim aqui, né? 4 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. E as 3 vitórias fora de casa, pessoal. Então, a gente vê que não tá aquela campanha espetacular aí como mandante a equipe do Goiás. Já a equipe do Grêmio aqui, pessoal, vinha num momento interessante, né, numa sequência boa, e agora emendou uma sequência bem ruim, né? Os últimos 5 jogos, apenas uma vitória sobre o Galo, que está no momento horrível, né? Daí tem 2 derrotas aqui para Flamengo, que tomou um baile do Flamengo aqui, e para o Botafogo aqui, que fez um bom jogo contra o Botafogo, mas acabou sofrendo 2 gols no final da partida ali. E esse sim, né, não foi um resultado aí tão justo, mas acontece, né? Futebol nem é quem faz mais gols ganha, né? Simples assim. Contra o Bahia, 2 empates, né? 2 jogos ruins, mas conseguiu a classificação aqui para passar esse vexame contra o Flamengo. Pessoal, o que eu posso aconselhar em relação a gols aqui, né? A gente vê que Goiás aí puxa mais para o under, né? Apesar de ter uns jogos movimentados aqui, a gente vê que tem 2 jogos de 1-0, 3 jogos de 1-0, né? Já não fica aí tão interessante aí a colocar 1,5. O Grêmio já é bem mais interessante aqui, né? O Grêmio tem apenas um joguinho que foi 1-0, né? E de resto aqui, todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. Mas mesmo assim, pessoal, eu vou ficar de fora da questão de gols aqui, né, para esse jogo. Não me chama tanta atenção assim o mercado de gols, né? A gente vê aqui a tabela de classificação. O Grêmio é o vice-líder, né, com 29 pontos, tem um joguinho a menos que praticamente todo mundo, né? E, cara, quem que se quiser ir sonhar com essa vaga aqui direto na Libertadores, né, se manter no G4, tem que continuar vencendo, pontuando, né? Aproveitar aqui que o Flamengo, principalmente, aí, né? Envolvido na Copa do Brasil, Libertadores, Palmeiras com a Libertadores, aí, né? Então, cara, praticamente todos os times aqui estão envolvidos em 2, 3 campeonatos até. E, cara, só o Grêmio aí que tá em 2 por enquanto, né? E provavelmente aí já no dia 16 já fique somente com o Brasileirão. Então, cara, aproveitar que as outras equipes aí têm jogos importantes para se preocupar também. E o Grêmio pode se aproveitar para se manter aqui no G4, né? E o Botafogo é uma equipe que também está com a Sul-Americana, mas está focada só no brasileiro, né? Largou de mão aí, apesar de estar avançando na Sul-Americana, né? Pode ser que um pouquinho mais para frente, quando pegar realmente adversários que sejam pelo menos um pouco conhecidos, né? Pode ser que dê um foco aí na Sul-Americana, dependendo de como tiver a sua situação aqui no brasileiro, que não pode deixar escapar esse título depois de abrir uma vantagem tão grande, né? Já a equipe do Goiás aqui, né? O primeiro time fora da zona,
Então, cara, tem que pontuar, né, para se manter fora da zona, aí, pelo menos tentar se manter fora da zona. A situação não tá fácil aqui, né? Uma briga quentíssima aqui, né? Na zona do rebaixamento. Então, vamos ver se vai até o final essa briga aí, né? O Goiás é uma das equipes aí cotadas aí para cair, né? Então, cara, tem que tentar pontuar para se afastar aí, né? Dessa zona que realmente é bem difícil aí, da segunda divisão. A gente vê que a equipe do Goiás em casa é um mandante fraco, né? Venceu 2 jogos e venceu o líder. Aí é loucura, né? Venceu o Corinthians e o Botafogo. Perdeu aqui 3 jogos, empatou 2. O Grêmio fora de casa, 3 vitórias, 3 empates. Jogos bem movimentados, apenas um joguinho de 1-0, né? Como eu falei antes. Se a gente for botar aqui pelo lado do Goiás em casa, a gente vê que já puxa mais pro over, né? Tem apenas um joguinho que foi 1-0 aqui. De resto, aí tudo jogos bem movimentados. Mas na race geral ali não tá tão interessante. Mas, cara, olhando para esse cenário aí, quem quiser colocar um e-mail aí, eu sinceramente, pessoal, prefiro trabalhar algo a favor do Grêmio aqui nesse jogo. A gente vê as odds aqui, 2,37 para o Grêmio, 3,10 para o Goiás. Acredito que o Grêmio não perca essa partida para o Goiás, né? Mesmo o Goiás jogando em casa aí, mesmo o Grêmio não tendo um retrospecto tão bom quanto o Goiás, né? São sempre jogos ruins, quando o Grêmio jogar fora de casa, né? Mas, cara, acredito que o Grêmio aí precise dar uma resposta aí pro seu torcedor, até porque vai focar agora 100% no brasileiro, né? A Copa do Brasil já era, né? Tem por que se preocupar agora, depois de ter tomado 2-0 em casa. Não vai reverter fora, né? Ainda mais com os desfalques que vai ter. Então, cara, é focar no brasileiro aí para tentar fazer o máximo de pontos aí, para ver se consegue se manter no G4 até o fim da competição. Então, cara, quem quiser colocar aí um empate anula, um dupla chance, um handicap mais um aí, cara, tudo isso para mim tem valor aí para se colocar no bilhete aí, algo a favor do tricolor gaúcho nesse confronto contra o Goiás. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar o empate anula da equipe do Grêmio, tá pagando 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-1 tricolor gaúcho. Agora vamos para o nosso bilhete do domingão. Vamos pegar aqui um dupla chance pro Grêmio e um mais de 1,5 gols no jogo entre Botafogo e Coritiba, fechando uma oddzinha de 1,90, Di. Fechou então a desenha de 1,90 aí para esse domingão. Então vamos para dentro aí. Uma unidadezinha, né? Em cada aposta, mais uma unidadezinha nessa duplinha. E vamos para dentro do domingão, né? Então não esquece de deixar aquele like, dá aquela moral para os guris, te inscreve no canal e ativa o sininho. Amanhã, segunda-feira, também estaremos de volta aí trazendo a nossa análise. Valeu!